amigos, que ao descobrir, né, irmãos, o que estava ocorrendo, se passando com seu amigo Jó, eles vão até ele. E eles, quando chegam diante de Jó e vê ele naquela lastima, naquela circunstância, irmãos, a Bíblia diz então que eles ficam 7 dias apenas olhando para Jó. 7 dias sem esboçar, irmãos, nenhuma palavra, apenas olhava para Jó. E eu acredito, irmãos, né, que nesses 7 dias de olhar e pensar, talvez eles começam a não acreditar o que está passando com esse homem, ou talvez até o perguntar por que está passando essa circunstância na vida desse homem. O interessante, irmãos, é que ele faz, quando ele observa Jó falando, e aqui no capítulo 3 nós vamos ver, irmãos, que o título diz, a lamentação de Jó. Lamento, irmãos, não é murmuração. Lamento, irmãos, não é pecado, não é palavras de pecado. É por isso, irmãos, que em toda a provação que Jó passou diante da circunstância, a Bíblia diz, irmãos, que ele continuou no mesmo patamar que Deus o apresentou para Satanás. Ele continuou reto, ele continuou, irmãos, fugindo da aparência do mal, amém? Aleluia. Então Jó, irmãos, com a circunstância em que ele estava passando naquele momento, ele não perdeu o teu equilíbrio emocional, ou seja, a fé dele, irmãos, não foi abalada a ponto dele, irmãos, falar contra o seu Criador. Ele falou contra si mesmo, ele falou contra a sua própria vida, e isto, irmãos, é apenas um lamento. Às vezes nós estamos passando por circunstância e você olha, mas Deus, por que eu estou passando? Né? Isso não é pecado, isso não é contradizer a vontade de Deus nessa vida, mas isso é apontar, irmãos, um momento que talvez não é momento bom, né? E o interessante é que esse amigo dele, irmãos, que é o primeiro que vai falar com ele, já começa dizendo, apontando a vida dele e falando, irmãos, da característica dele, que ele foi um homem, irmãos, que ajudou pessoas. Ele foi um homem, irmãos, que ajudou a fortalecer aqueles que estavam com os joelhos cansados. E quando fala de um joelho cansado, fala daquele que está prostrado, daquele que não caminha mais, daquele que foi vencido, as suas forças foram vencidas. Mas, irmãos, quando essas forças foram vencidas, lá estava Jó, lá estava, irmão Jó, estendendo as mãos, ajudando, irmãos, esses com os joelhos cansados, com os joelhos, irmãos, como que se diz, se prostrado, com a esperança terminada, lá estava Jó, estendendo a mão para ele, ajudando ele. Então, irmãos, eu vejo aqui que ele começa dizendo, olha, mas o que está acontecendo contigo? Quando pessoas tropeçaram e caíram, você estendeu a mão, foi lá e as levantou, colocou-as de pé e deu a elas condição de continuar caminhando. Este era Jó, irmãos. Esse é aquele que Deus dizia, olha, Satanás, observasse meu servo. Mas o interessante é que agora, irmãos, quem que está na situação é Jó. E ele começa falando, irmãos, sobre a sua vida, se lastimando, se contorcendo por dentro de si mesmo. E agora ele está dizendo para ele, olha, agora quem está é você. E como que você agora se porta?
Lembra-te que agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Ou onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, o que levam iniquidade e semeiam mal, cegam mesmo. Com o hábito de Deus, perecem como o sopro da sua ira se consome. Então ele está dizendo para Jó: olha Jó, as pessoas maus, as pessoas que agem com segundas intenções, são pessoas que muitas das vezes passar por um processo como esse é normal. Mas eles estavam dizendo: você talvez não tinha que passar por isso. Mas olha o seu estado, olha a sua situação. Você foi um homem que ajudou, que estendeu a mão, que levantou pessoas do monturo. Você foi um homem que, como que se diz, ajudou, estabeleceu, como que se diz, qualidade de vida na vida dos outros, mas a qualidade da tua vida, o que está acontecendo, Jó? Por que você está passando por isso? O interessante, irmãos, é que vai começar aqui a haver acusação. Porque, irmãos, não era normal um homem bom daquele sofrer tamanha desgraça. Um homem, irmãos, como Jó, abençoador de vidas. Um homem, irmãos, que sacrificava após uma festa familiar, e em sacrifício para os seus filhos. Um homem, meus amados irmãos, que em nada pecou, era reconhecido pelo Criador como um homem justo, honesto, que fugia da aparência do mal. Então, por que agora está passando por esse processo? Por que agora ele está vivendo, irmãos, esse momento, que é como, irmãos, um momento que só quem tem que passar, irmãos, é aqueles que merecem, é aqueles que plantaram para colher tal desgraça. E isso, irmãos, vai trazendo para dentro do coração de Jó mais lamento. E nós também, irmãos, por mais que nós lutamos para fazer o bem, por mais que eu e você, irmãos, se esforça para não cometer erros, por mais que eu e você se esforça estendendo as mãos, por mais que nós nos esforçamos para não errar, irmãos, diante de Deus e da sociedade, por mais que nós, irmãos, possamos passar por circunstância, talvez não semelhante, mas por circunstância, irmãos, que muitas das vezes nos afronta, que muitas das vezes, irmãos, vem nos atormentar. Por mais que nós, irmãos, façamos e procuramos fazer o bem, nós também não estamos livres ou blindados o suficiente para que circunstâncias adversas possam, irmãos, fazer parte da nossa história. Mas o problema aqui, irmãos, não é a enfermidade. O problema aqui, irmãos, não é perder os bens materiais. O problema que está em jogo aqui agora, irmãos, é a fidelidade pessoal de Jó com Deus. O que está em jogo aqui, irmãos, é uma blasfêmia na boca dele. O que Satanás estava procurando fazer aqui, irmãos? Em algum momento daquela circunstância, Jó esboçar, irmãos, uma coisa que o condenasse diante de Deus. Mas graças a Deus, mesmo com lamentos, Jó não pecou diante do Senhor. Você pode olhar para você e não entender o que está acontecendo. Você pode até dizer para Deus: Deus, mas eu não faço mal, eu procuro fazer o bem. Há um ditado aí fora, irmãos, que só os bons vão embora. Você já viu? Mas por que Deus leva os bons e os ruins ficam? Mas por que aquele que faz o bem morre logo, e aquele que só vive em desgraça, promovendo desgraça, tem uma longevidade imensa?
né, irmãos, como se isso justificasse. Mas não justifica, irmãos. A nossa existência está ligada a um tempo para existir nesse mundo. A questão, irmãos, é que como que nós estamos passando esse momento da nossa existência? Seja ela boa, seja ela com saúde, seja ela com dinheiro, seja ela, irmãos, com propriedades, bem material, ou seja ela, irmãos, com enfermidade, seja ela sem dinheiro, seja ela pagando aluguel, andando de a pé, não importa, irmãos, o estado em que você está, o que importa é como você compreende esse estado em que você está passando. Irmãos, porque se você não entender, você não vai, irmãos, trazer lamento ao seu coração, mas você vai trazer pecado para a sua existência, e o pecado te reprova. O pecado, irmãos, ele faz separação entre você e Deus. E aqui, irmãos, em todos esses momentos, Jó, irmãos, ficou, irmãos, separado da sua família. Há uma história, irmãos, que Jó chegou numa enfermidade tão terrível que ele fedia. Eu não sei se você já teve tumor, furúnculo, né, irmão, cabeça de prego, tem nome, né, para tudo. Mas esse tumorzinho, irmãos, ele dá entre a pele e a carne. Que num determinado tempo você vai lá dar um espremão nele, irmão, saiu um carnegão, né? Não tem mais nada, sarou. Mas o problema, irmãos, é que as enfermidades de Jó não era entre pele e carne, era entre osso e carne, e vinha lá do cerne dele, irmãos, vinha lá das entranhas dele. Ele está passando, ele está fedendo. Diz, irmãos, a história que ele é colocado para fora da cidade, sentado ao lado de um lixo, porque ele estava fedendo, ninguém queria ficar perto dele. Mas quando ele está olhando, está dizendo: Jó, você ajudou, você, como que se diz, estendeu as mãos. Jó, não era para você estar passando por isso. E aí começa a questão: será que não é um pecado oculto? Será que não é um pecado escondido? Pois assim, irmãos, nós recebemos a notícia acerca de nós quando não estamos bem. Ele está sem fé. Ele deve ter pecado, porque não é possível, né? As pessoas, quando olham, irmãos, elas começam a analisar, e elas se esquecem, irmãos, que nós, na natureza humana, nós temos também interligado a natureza do pecado. E é por isso que nós precisamos entender o processo desta vida, que é curto demais. E quanto mais rápido nós puder entender o projeto de Deus na nossa vida, conhecer os conceitos e princípios da palavra de Deus, que não importa a nossa circunstância, Ele é Deus. Não importa se estamos, irmãos, alegres ou tristes, Ele é Deus. Não importa se estamos com saúde ou enfermo, Ele é Deus. Não importa se estamos de carro ou de a pé, Ele é Deus. Não importa se eu sou um membro comum ou um líder dentro da igreja, Ele é Deus. E a minha situação não depende da misericórdia dEle. A minha situação não depende, irmãos, daquilo que Ele vai fazer. Porque eu já vi muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus morrer definhando em cima de uma cama. E nem por isso, irmãos, eu vi pecado em suas palavras. Então, amados, o que eu quero dizer nessa noite: como que você está? Qual é a tua circunstância? O que está no teu coração nesse exato momento em que você está olhando para mim? Em que você está me ouvindo falar de um homem, irmãos, que sobressaía no meio da multidão. Um homem, irmãos, que quando Satanás estava passeando por esta terra, Deus dá o endereço para ele. Da onde tu vens, Satanás? Eu venho de passear pela terra, rodear ela. E nessas suas andanças observou um homem lá chamado Jó. Homem bom, reto, íntegro e que foge. Veja, irmãos, que eu e você temos que ser o endereço de Deus nessa terra. E fique tranquilo, que dependendo da sua situação, Deus não se ausenta de você.
Deus não te abandona. É um processo. Talvez, irmãos, não seja Satanás questionando acerca da sua fidelidade com Deus. Mas talvez, irmãos, um vizinho, né? Ele diz que é crente está desempregado. Talvez seja um parente nosso, irmãos, que acompanhou nós, né? Antes de Cristo. Mas ele ser crente, eu conheço ele. Né, irmão? Se eu for perguntar no meio da minha parentela, misericórdia, olha, o Bica agora é pastor. Você está entendendo, irmãos? Porque nós somos trabalhado na mente da pessoa só o lado negativo, o positivo ninguém vê. Mas o interessante, irmãos, é que Deus vê. E por Ele ver, irmãos, Ele vai te honrar. Por Ele ver, irmãos, Ele vai fazer você sobressair. Agora o que importa, irmãos, não é a situação em que você vive, mas é como você está na presença de Deus. O que importa aqui, irmãos, não é a sua escassez de saúde, mas é o grau de fé que você tem no seu Criador. Eu posso não estar com a saúde boa, eu posso não ter dinheiro no banco, eu posso não ter um carro, eu posso não ter uma moto, eu não posso ter uma casa própria, eu posso até não ter saúde, mas eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Porque é a fé em Deus que vai gerar no meu coração esperança, para esperar o momento certo do mover de Deus na minha vida. Porque chega um dado momento diante daquela situação, entre lamento em cima de lamento, aconselhamento em cima de aconselhamento, acusação acima de acusação. Jó, ele chega num ponto em que agora, irmãos, ele está olhando para ele, Deus, e ele vai entender, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele vai se levantar por mim nessa terra. O que eu quero te dizer nessa noite, irmãos, segura um pouquinho mais, não murmure. Você pode até se lastimar, você pode até tecer palavras de lamento, isso é normal, mas não peca, não transgrida, porque, irmãos, assim como Deus se levantou a favor da vida de Jó, Ele vai se levantar a favor da minha e da sua vida. E como foi pregado na noite de ontem, Ele é um Deus restituidor. Ele é um Deus, irmãos, que restitui. Ele é um Deus que se levanta como se levantou para Jó. Ele é um Deus, meus amados irmãos, que vai mudar a sua história. A sua história, irmãos, mesmo que seja uma história sofrida, é apenas um momento, aleluia, para Deus te transportar a um nível melhor da fé, para Deus te colocar num nível melhor na presença dEle, para te fortalecer, para você vencer, irmãos, novas batalhas. Porque, irmãos, enquanto fomos seres humanos, e enquanto nós estivermos em vida, vivendo, como se diz, respirando o ar deste mundo, existe, irmãos, um exército, irmãos, de demônios, Satanás, que está, irmãos, nos quatro cantos do mundo, procurando tirar de nós o direito da salvação. Irmãos, a salvação é um dom gratuito de Deus, mas quando eu não reconheço a soberania desse Deus, quando eu não me coloco na presença desse Deus, reconhecendo a soberania dEle, eu vou pecar, eu vou transgredir, eu vou começar a machucar o coração de Deus, eu vou começar a falar, irmãos, contra Deus, eu vou começar, irmãos, dizer, irmãos, que Ele não é suficiente. Irmãos, você pode até trazer lamento nas suas palavras, mas não murmura contra Deus. Aguenta um pouquinho mais, segura um pouquinho mais, irmão, porque Ele vai se levantar, Ele vai mostrar para você e vai restituir aquilo, irmãos, que você acha que perdeu.
O tio Aloysio, ele disse, olha, Jó não tinha perdido nada, ele apenas, irmãos, foi acrescentado. Amém? Então se coloque de pé. Não vou demorar com a mensagem, irmãos, porque essa não é o foco. Eu quero orar por você. Presbítero Mauro, presbítero Abanda, por gentileza, presbítero Aloysio. Irmãos, o que eu quero perguntar para você? O que você tem passado? Qual é a circunstância da sua vida? O que você, meu irmão, o que você, meu irmão, está passando? Que você começa a ver a sua fé, irmão, ser abalada. Você começa a se questionar consigo mesmo. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou, Senhor, enfrentando esse momento na minha vida? Se eu tenho honrado o Senhor, se eu tenho ido no templo te adorar, se eu participo nas orações, eu leio a palavra, e eu tenho visto que o Senhor é com aqueles que deposita no Senhor confiança. Mas, Senhor, eu estou passando por esse momento que parece que está me colocando por terra. Irmãos, é normal. Precisamos ser provados, amém? Precisamos, irmãos, ser provado por Deus, para ser aprovado para o seu reino. Então eu quero chamar você, vem para frente.